A gente tem reportagem da Telesur dizendo que o presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, ele chama Elvis Amoroso, informou que o referendo consultivo realizado neste domingo sobre a Guiana Esequiba resultou em uma vitória histórica do sim, em meio a uma reafirmação da unidade do povo venezuelano. O que significa esse referendo e essa vitória, então? Nossa, muita coisa, viu? Eu passei o final de semana estudando o assunto, porque são coisas do século XIX que a gente não tem no radar todo o tempo, né? É só para registrar a oposição ao governo bolivariano, que é uma oposição entreguista pró-Estados Unidos, evidentemente convocou um boicote ao plebiscito e quem for votar mandou votar não nas 5 perguntas, né? Quais são essas 5 perguntas? Nosso tempo aqui é muito curto, um programa de meia hora, mas as 5 perguntas que o governo formulou, eu fiz aqui a tradução do espanhol, muito simples, eu poderia resumir da seguinte maneira. Primeira pergunta, se você concorda com a lei fraudulenta de 1899 que deu aquela região para a Guiana Inglesa. Então, você veja que tem uma opinião já na pergunta, né? É fraudulenta. A segunda, você apoia o Acordo de Genebra de 66, que aí então abre a brecha para que esse equipo seja reconhecido como da Venezuela. O terceiro, que perguntando se concorda que historicamente a Venezuela não deve reconhecer nenhuma decisão de nenhuma corte internacional sobre esse assunto. Então, é tudo sim, né, a resposta, né? E quarta, você concorda de se opor de todas as formas, dentro da lei, a que esse equibo, não volte para a Venezuela. E a última é que se concorda em criar um estado chamado Guiana Essequibo, como território venezuelano. Então, esse sim, na resposta, 95%. Aí a oposição, mas deu aí 50%, 45% de abstenção. Esta é a abstenção média de qualquer país onde o voto não é obrigatório. Infelizmente, o grau de consciência política das pessoas em qualquer país do mundo não é suficiente para entender que o voto é fundamental. E, Thalita, eu preciso fazer um pequeno resumo para as pessoas entenderem o que é este acordo, o que é esta região. Em 1814, esta região de Essequibo, que fica do lado do rio Essequibo, que é hoje 2/3 do que é a tal da Guiana Inglesa, não é? Esta região, em 1814, pertencia à Holanda. E a Holanda, amiga da Inglaterra, falou, toma aqui para você, fica de presente. E a Inglaterra, então, administrou toda a região, inclusive um terço a mais, que não é esse aí. Em 1899, uma arbitragem internacional decidiu que aquela região é inglesa, né? Então a Venezuela nunca aceitou. A partir de 1940, a Venezuela faz campanha para retomar. Em 1966 houve este acordo em Genebra. A Inglaterra, que ainda era dona, entre aspas, dessa região, estava disposta a abrir mão desde que se chegasse a um acordo, não é? E logo em seguida a Guiana se declarou independente. Mas todo mundo ali só fala inglês, né? E de 66 para cá, na verdade, não houve nenhum avanço nessa questão. O Chaves, quando toma posse, em 98, 99, ele tenta também, assim como Lula, ser mediador, etc., né? Mas não consegue, né? E aí o Maduro, né, de um tempo para cá, de 17 para cá, com uma posição firme nacionalista, está em campanha que é esta região. Agora acharam petróleo ali na costa. A Shell, entregaram para a Shell. Não é? Eu mandei 2 slides, não sei se nós vamos conseguir colocar na tela, mas olha aqui, ó. Então, aqui é é parte de uma palestra minha sobre geopolítica do petróleo. As tais 6 irmãs, eram 7, agora eles concentraram, são 6, né? Na verdade, eu acho que são até 5, porque eles andaram fundindo. Veja, no lado direito, as reservas. Elas são donas de reserva de só 76 bilhões. Os países árabes de
870 bilhões, 11 vezes mais. Então, a disputa hoje no mundo é estas 6 irmãs ampliarem as suas reservas. E a Shell agora já está extraindo 1.200.000 barris dia, né, para um país de uma população de 800 mil. Já vou falar desse outro gráfico. Então, 800 mil são os habitantes da Guiana, mas esse petróleo não vai ficar para a riqueza para a Guiana, vai tudo para os Estados Unidos. Essa outra, desculpe, Shell é holandesa. Aqui é um gráfico para entender as estatais e as 6 irmãs do petróleo. O gráfico redondo maior, você veja que as estatais detêm 90% das reservas, né? Então, por isso que, não por acaso, os neoliberais, quando ganham a eleição, como o Milei lá, como o Fernando Henrique tentou no Brasil, a primeira coisa é privatizar as empresas estatais. Isto vai na contramão do mundo, não é? A maioria esmagadora das empresas de petróleo no mundo são todas estatais e devem assim continuar. Então, era apenas esse esclarecimento. Nós podemos aí verificar quais as consequências desta decisão, né?